Muito bem, primeiro eu parabenizo a Federação pelo evento. O que nós pudemos observar é uma oportunidade muito boa para que nós possamos dedicar o nosso tempo a estas reflexões de interesse de todos nós, especialmente quando nós debruçamos sobre o Livro dos Espíritos. O objetivo, eu imagino que tenha sido alcançado, porque ao passar pelos grupos, eu verifiquei que se falou de bastantes temas, mas eu destaquei alguns deles. Eu vi que se falou de educação, se falou de instinto, falou de suicídio, mas, sobretudo, eu gostaria de que nós percebêssemos a questão da educação, que é o caráter educativo da doutrina. Quando nós falamos em educação sem a visão que a doutrina nos dá, como Kardec nos coloca, nós nos reportamos ao que nós conhecemos. A educação, por exemplo, temos o Ministério da Educação, cujo nome nós assim denominamos. A educação que é dado nas escolas. Mas quando o codificador ele nos fala a respeito da educação, ele traz uma novidade. Porque ele está nos falando que a educação é a aquisição de novos caracteres. É a aquisição de novos hábitos. Este é o objetivo da encarnação. O espírito, quando mergulha na carne, é para que ele adquira novos hábitos. É para que ele adquira novos caracteres. E este processo é um processo que engloba toda a sociedade, cada um fazendo a sua parte. Porque a verdadeira educação, ela começa no próprio lar. É onde o espírito chega. Ali é que a educação, propriamente dita, ela é ministrada. A escola, ela dá a escolaridade. Às vezes nós queremos que a escola dê educação. E o nosso lar, a educação não está sendo dada. Então, o primeiro responsável pela educação são os pais. Por isso que os primeiros namorados dos filhos são os pais. Os primeiros amores dos filhos são os pais. E os filhos, quando olham para os pais são os melhores do mundo, até o dia que eles descobrem que não é bem aquilo, porque quando eles vão crescendo, vão verificando que os pais também são perfectíveis, têm defeitos, não é? E eles vão compreendendo. Mas se forem bem educados, eles vão entender esse processo. Nos conta André Luiz, em uma das suas obras, que após a vinda aqui no plano material, onde eles fizeram um trabalho, lá o mentor espiritual solicitou que eles ficassem num aparente descanso, enquanto ele ia resolver algumas coisas. E eles começaram então a trabalhar, a discutir a experiência que tinham vivenciado. E o que eles tinham vivenciado era de que na Terra a educação estava sendo dada de uma forma assim, com muita liberdade. As crianças faziam o que queriam, e o outro achava de um jeito, e ficou aquela discussão, como nós naturalmente assim fazemos. Quando o orientador chegou, ele apenas solicitou para eles e deu uma frase que é o que eu quero ressaltar. Disse assim: olha, eu vivi essa experiência na Terra, mas eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. A criança sem limite e o jovem sem orientação são os grandes males da humanidade. Isso me marcou, porque é uma verdade. A criança sem limite e o jovem sem orientação são os grandes males da humanidade. E educar é ensinar. Mas ensinar como? Por palavras? Não, por atos. Exemplificando. Por isso que os pais têm um dever muito grande na educação dos filhos. Porque se eu sou pai, e naquele instante eu digo para meus filhos que a mentira, ela não é válida, porque isso não faz parte da honradez, não faz parte do homem de bem, o meu filho vai observando aquilo na teoria, nas conversas, até no próprio Evangelho. Aí um determinado dia, depois que essas orientações foram dadas, toca um telefone na minha casa.
E aí, quando toca o telefone, eu não atendo e meu filho vai atender. Quando vai atender, aí eu vejo pela conversa que é a pessoa que eu não quero atender. Aí eu olho para meu filho, diz que eu não estou aqui. Aí o filho diz que não está ali. Nós estamos educando? E normalmente acontecem essas coisas. Por isto que a presença dos filhos é uma educação de mão dupla. Porque às vezes nós recebemos no lar filhos, espíritos, mais maduros do que nós. E a educação é reversa, porque eles educam os pais. Mas às vezes nós recebemos filhos que nós somos mais maduros e temos que educá-lo. Mas a nossa educação exige da nossa parte um exemplo, para que nós possamos fazer com que eles realmente sejam educados. Na escola, eles vão ter a escolaridade. Na escola, eles vão aprender as leis que regem um dos princípios da natureza. Nós vemos no livro dos Espíritos que no universo existem dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. Acima de tudo, o Criador. Ambos os princípios são regidos por leis. As leis que a ciência dos homens nos demonstram nas escolas, quando nós aprendemos a física, a química, a matemática, assim vai por diante. E as leis morais que regem o comportamento humano, a vida de relação do espírito. E naturalmente, quando nós mandamos os nossos filhos para as escolas, eles vão aprender as leis, as ciências que ensinam as leis naturais que regem os fenômenos referente ao princípio material. O princípio espiritual nós vamos aprender nas religiões que nós abraçamos e no próprio lar, pelo exemplo, que são as leis morais, que exigem de nós um comportamento adequado diante daqueles que nós estamos convivendo. Mas não é só diante dos filhos, da esposa, do esposo, se nós não temos filhos, dos parentes que estão convivendo conosco. Por isso que o codificador, quando ele classifica os espíritas, ele mostra de que há o espírita pesquisador. Quer ver o fenômeno, pesquisa, identifica, verifica a sobrevivência, prova a existência do espírito e está satisfeito. Tem um outro que ele chama de espíritas imperfeitos. São aqueles que aceitam toda essa teoria que está nos ilustrando o conhecimento, mas fica por aí só. E tem um outro que ele chama de espíritas exaltados. Este presta maior desserviço à doutrina espírita, porque a sua exaltação leva a condições que muitas das vezes o que ele faz ou o que ele informa traz prejuízo à doutrina. Mas depois ele diz que a terceira classificação que eu pulei para o outro, que é o exaltado, ele diz que é o verdadeiro espírita ou o espírita cristão. O espírita cristão ou o verdadeiro espírita é aquele que conhece toda essa teoria, não fica somente satisfeito com ela, mas as aplica em suas vidas. Além do conhecimento, ele leva para a prática. Esse é o espírita cristão. É o que nós desejamos ser. É o que nós queremos ser. E o espírita cristão, ele educa, como também ele é educado. Porque ele está sempre aprendendo na vida de relação com o próximo. E a educação, ela quer dizer mudança de hábitos para hábitos novos que nós precisamos adquirir. E essas mudanças de hábitos é quando nós conhecemos a nós mesmos. Num grupo que nós passamos, também se estudou o autoconhecimento, que é necessário para que eu mude de hábito, que eu me conheça. Porque senão eu não mudo, vou ser mudado por pressão, por dor, por necessidade compulsória, ao invés de fazer a mudança por opção, por desejo próprio, que é a melhor maneira de nós assim fazermos. E o Livro dos Espíritos é este arcabouço filosófico que nos proporciona condições de nos educarmos. Porque como ele é uma filosofia espiritualista, com os aspectos
de ciência, de filosofia e da religião, não a religião conhecida pelos homens, do religarem criatura com o Criador, nós observamos que nesses 3 aspectos, 2 deles nos enobrece. Nos enobrece no aspecto de aumentar o conhecimento, desenvolver a inteligência. É o aspecto filosófico, é o aspecto científico. O único aspecto que faz com que o espírito adquira novos hábitos e que ele mude, que ele dê um passo além de onde ele está, saindo da zona de conforto, são os aspectos éticos morais. É o aspecto religioso. É o único que nos impulsiona a fazer algo diferente daquilo que nós estamos habituados, respaldados no conhecimento e no desenvolvimento da inteligência que os outros 2 aspectos nos dão. Para sermos espíritas cristãos, nós temos que vivenciar a doutrina. Sem a vivência, nós seremos espíritas imperfeitos. Estamos correndo um grande risco nos dias que nós estamos passando. Os amigos espirituais, os benfeitores, se nós observarmos as mensagens que têm sido ditas, colocadas, eles não estão nos convidando mais para estudar a doutrina espírita, não. Estão nos convocando para estudar a doutrina espírita. Tem uma razão para isso. Porque como chegaram uma pessoa que já tem 70 anos, desde o seu nascimento, na doutrina espírita, e os espíritos solicitar para estudar profundamente a doutrina espírita? Ou é porque a pessoa não está estudando devidamente, ou porque deve ter outra razão. E existe outra razão. Existe uma lei natural, que é o magnetismo. O magnetismo não é criação dos homens. O magnetismo é uma lei natural que nos traz a questão da afinidade. Todo pensamento que nós emitimos, automaticamente, ele se afiniza com um pensamento semelhante àquele. Automaticamente, sem fazermos nenhum esforço. É da lei. É a lei de afinidade. Então, tudo que nós pensamos, nós influenciamos a psicosfera, o universo. Seja o universo restrito, onde nós estamos, ou os universos, com o nosso pensamento. Porque esta lei faz com que, pela afinidade, se juntem esses pensamentos. Me dizes com quem andas, que eu te direis quem és. Nada mais é do que a representação desse pensamento. Por que eu estou falando sobre isto? Porque os benfeitores nos informam que nesse período de transição, os espíritos que ainda são equivocados, irmãos nossos, com os quais nós convivemos em épocas remotas, praticando os mesmos equívocos, e a diferença deles para nós hoje é que nós nos arrependemos, eles não. Eles são contra o bem, são contra o Cristo. E quem estiver trabalhando com Cristo, eles são contra. E sabe o que é que eles estão fazendo? Não para ajudar o Cristo na regeneração da humanidade, mas eles estão estudando profundamente a doutrina espírita. Isso é uma estratégia de guerra. O inimigo, quando luta com o outro, a primeira coisa que ele quer saber é conhecer o outro. É saber tudo que o outro sabe, para que ele faça uma surpresa na guerra e ganhe a guerra. Por isso que os oponentes ocultam as suas estratégias de guerra, para que o outro não conheça. Se eles estão estudando automaticamente, nós estamos sintonizados com eles. Porque também nós somos estudiosos. Temos dúvida disso? É lei natural. Os afins, os teóricos, os espíritas imperfeitos que satisfazem só com o conhecimento, automaticamente estão afinizados com esses espíritos.
Até agora, todo mundo está entendendo ou nós estamos falando alguma coisa que é ilógico? Parece-nos que é lógico. E é fato. Como é que nós saímos dessa enroscada? Só tem um jeito. Desconectando. Como é que nós desconectamos? Vivenciando, praticando. Porque eles não praticam. Eles só ficam na teoria. Querem conhecer para atrapalhar-nos. Para atrapalhar o trabalho. Não fazer com que a doutrina cresça. Não fazer com que hábitos novos sejam adquiridos. Para ficarmos na ilusão da teoria. Fica até mais difícil a mistificação ser descoberta. Porque eles vão falar aquilo que nós conhecemos. Vão falar aquilo que é teoria. Por isso que nós estamos vivendo momentos dos falsos cristos e dos falsos profetas em ambos os planos da vida. Por isso que os amigos espirituais estão nos orientando para o bom senso, o discernimento como palavra de ordem. Se nós não vivenciarmos a doutrina agora, neste momento, nós estamos correndo muito risco. Mas alguém pode dizer, e antes? Por que antes não era assim? Não era assim, porque os benfeitores espirituais são caridosos, são benevolentes, são indulgentes. E quando nos olha, e que somos os teóricos, eles sabem, vamos aguardar que uma hora vai chegar o momento deles. E não violentam a nossa consciência. Não nos impõem as suas vontades. Mas estes espíritos equivocados, eles violentam sim. Eles impõem a vontade deles. Eles não são obedientes às leis do Pai, às leis divinas. Os bons espíritos, os espíritos nobres são obedientes. Por isso que são felizes. E eles aguardam o momento que nós vamos amadurecer para que nós possamos assim estar conectados com eles. Então a única maneira de nós realmente desconectarmos hoje destas vibrações negativas, das influências desses espíritos, é vivenciando para que nós nos conectemos com os espíritos nobres. Então isto é uma realidade que nós estamos vivendo. E que nós precisamos despertar para isto. Primeiro, para a nossa própria melhoria, que nós precisamos disso. Mas para que isto aconteça, é necessário que nós conheçamos, sim, a doutrina espírita, o livro dos espíritos, reflitamos sobre isso e não nos acomodemos apenas com o conhecimento, que é bom, é necessário, amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa inteligência, mas não vale mais ficar por aí. Este é o convite, é a convocação para os dias de hoje. Então, quando nós debruçamos num dia para estudarmos, refletirmos sobre o conteúdo educativo de uma obra, como é o Livro dos Espíritos, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer. Porque a sua própria estrutura nos conduz, na terceira parte, aquilo que é necessário nós vivenciarmos são as leis morais. Enquanto as demais partes, a primeira e a segunda, nos esclarece, nos orienta, traz os aspectos científicos, filosóficos. E a última nos diz assim, olha, do outro lado, nas esperanças e consolações, vai depender daquilo que você fizer aqui hoje. Se eu perguntasse aqui no auditório, tem alguém que não quer ir para nosso lar? Acho que ninguém levanta o dedo, né? Todo mundo quer ir. E se eu perguntasse assim, todos querem ir para nosso lar? Será que todos levantariam a mão? Alguém pode dizer, não, nosso lar, André Luiz. Aí começa a fazer essas conjecturas. Eu vou dar um exemplo então para vocês, prático. Nós temos uma reunião mediúnica na FEB, às segundas-feiras. Essa reunião mediúnica tem uma parte que é do estudo que antecede ao desenvolvimento mediúnico. E lá, como nós temos instalações apropriadas, essa parte que antecede ao desenvolvimento tem em torno de 70, 80 pessoas, que depois são divididas em grupos, mini-grupos, para que o desenvolvimento em si, a segunda parte, ela aconteça
com um dirigente do grupo, com médiuns, com os apoiadores, como se deve fazer. Mas naquela parte que antecede a parte do estudo. E está se estudando o livro Nosso Lar. Lá para as tantas, alguém comentou, etc. Aí teve um comentário falando, mas André Luiz passou 8 anos no umbral, imagina a gente, como é que vai ser, que não sei o quê. Ficaram naquela conversa, até um pouco jocosa, deu alguns risos, etc. Passou normal, comentário normal para nós, sem nenhum problema. Fomos à reunião, e aí foi dividido os minigrupos, e eu dirijo um minigrupo. No meu minigrupo, comunicou-se um espírito, sereno, tranquilo, muito lúcido. E começou a dizer-nos, que interessante, né? Que nós, quando analisamos todas as doutrinas, todas elas admitem a vida após a morte. Nenhuma tem dúvida. A única dúvida é como é a vida depois da morte. Mas dentre todas, a única que é clara e explícita, representa como realmente é a vida no plano espiritual, é a doutrina espírita. E vocês, de maneira jocosa, começaram a falar em André Luiz, se colocando numa posição de conforto, como dizendo assim, André Luiz, então se acomodando, para ao invés de dizer, eu tenho à mão um tesouro, e devo segurar esse tesouro para que eu possa, assim, ter no plano espiritual um lugar melhor do que André Luiz, porque André Luiz não tinha esse conhecimento. Olha que puxão de orelha. Porque a posição do comentário era de acomodar. André Luiz, Nosso Lar, isso para esses espíritos. E a gente se acomoda, talvez com um aparente sentimento de humildade, que não é, mas é de acomodação. Então o amigo espiritual, ele puxou a orelha muito bem. Porque seria injusto ter-se uma vida pautada no exercício do bem, no esforço para praticar o bem o tempo todo. Desencarnar e a justiça divina dizer assim, não, você agora vai para um umbral. Tem lógica? Nós não fazemos isto. Qual o aluno que se esforça, estuda no colégio, faz uma prova, merece 10 e o professor diz assim, não, você vai tirar 5 ou vai ficar reprovado? Não tem lógica, isso não é justo, não é nem possível imaginar uma coisa dessa. É mérito. Então, se nós hoje trabalharmos consciente com o instrumento que nós temos, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, para que novos hábitos sejam adquiridos, para que nós voltemos melhor do que quando nós chegamos na Terra, o objetivo da reencarnação ali foi cumprido, porque nós nos educamos e tivemos um instrumento que nos possibilitou isto. Então nós devemos aproveitar a encarnação, fazer mudanças, sim. Não é mais tempo, porque não vai dar mais tempo. Nós somos trabalhadores, não somos? Alguém pode dizer aí, para completar o que está no Evangelho? De última hora, olha que interessante. O relógio para? Minha esposa diz assim, olha, o tempo não espera por a gente não. Ou você aproveita, ou ele vai. Hora tem alguns minutos. Nós não somos da primeira hora, nós somos da última. A última hora começou em determinado momento, mas ela acaba. E quando acabar essa hora, nós vamos para onde? Então nós devemos pensar sobre isso, refletir, porque o caráter educativo da doutrina espírita nos orienta para que nós possamos agir com firmeza, com tranquilidade, consciente de que nós estamos fazendo alterações no nosso comportamento para melhor. A terra é de paz, o mundo é de paz, e nós precisamos contribuir com isso, porque nós fazemos parte da humanidade da terra. Se nós nos melhorarmos, a terra irá ser melhor. Se ela é hoje assim, porque nós somos responsáveis por isso. Porque a história que nós lemos é a nossa história que nós fizemos no passado e que hoje nós estamos de maneira obrigatória colhendo o plantio livre que nós fizemos naquela época. Então o que eu pude observar é de que, para finalizar
que nosso tempo já está encerrando, é de que tudo isso nos leva a um conhecimento que, quando nós temos, nós eliminamos um grande mal da humanidade, que hoje graça e já começa a aumentar. Sabe por quê? Por desconhecimento, que é o suicídio. O suicida, ele não é a favor da morte, nem contra a morte. O suicida, ele está diante de um grande dilema. Ele tem um problema que ele não sabe resolver. Ele está enfraquecido diante daquele problema. E como ele não acredita em nada, não tem o conhecimento, ele imagina que a morte acaba tudo. Minha dor, meu problema, ele busca a solução na morte, lê do engano. Mas é por falta de conhecimento. Quem tem o conhecimento de tudo isto que nós aprendemos na doutrina espírita, que somos espíritos imortais, não se suicida, se fortalece. E enfrenta porque sabe que os ombros suportam o fardo que, mesmo pesado, ele tem que persistir. Porque se não persistir, falta-lhe apenas boa vontade para poder dar continuidade ao seu processo. Então é a ausência de conhecimento, é a ignorância, por isso que Kardec falou, a ignorância é a sepultura dos vivos. Então o ato do suicídio é a ignorância, é a ausência desse conhecimento. Que as pessoas fraquejadas diante do obstáculo se sentem inábeis para poder ultrapassá-lo. Mas quando o conhecimento nos fortalece, quando nós temos a convicção da imortalidade e de que a vida continua e que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, que tal vida, tal morte, e quando vê a rede social, que é a doutrina espírita, como já falamos anteriormente, aquela que os espíritos estão dizendo e dizem como é que é do outro lado, a pessoa não pratica este ato. Ao contrário, ela se fortalece. Ela busca no manancial da vida que só o Criador pode nos dar. Nós não temos o direito de tirá-la, ao contrário, de valorizá-la. Então, que nós possamos assim, nestas reflexões, continuar os estudos, mudar as nossas vidas, sair das zonas de conforto, adquirir novos caracteres, novos hábitos a cada instante, para que o momento seguinte nós sejamos melhor do que o momento que passou. Que Jesus nos abençoe e nos ampare agora e sempre.